Vamos, me perdoem pelo atraso. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Eu me basto e que tudo mais vá para o inferno. Esse é o princípio básico da religião. Caim matou Abel por uma única razão. Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Você vê que a oferta de Abel foi pela fé. Se é pela fé, é pela palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não existe fé em nós mesmos. Nós não nascemos portando fé. Nós nascemos incrédulos. Mas se Abel ofereceu um sacrifício pela fé, sem dúvida nenhuma que foi pela palavra de Deus, porque a Bíblia não pode se contradizer. E ele recebeu dos seus pais, ou por seus pais, uma revelação de que Deus só aceitaria um sacrifício que fosse de um terceiro, não o seu sacrifício, o seu próprio sacrifício. Não o auto-sacrifício, mas o sacrifício de uma vítima. Isso fez com que Abel oferecesse melhor, o mais excelente sacrifício do que Caim. Porque está claro no texto que é pela fé. E se é pela fé, tem que ser pela palavra. Não existe fé em nós mesmos. Nós já nascemos ímpios. Salmo 58, versos 1, 2, 3. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgai retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência das vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante a peçonhas da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante
encantamento. Você entendeu o verso 2 aí? O que diz o verso 2? Longe disso. Não, o verso 3 então. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Quem profere mentira é filho de quem? Filho do diabo. Quem é filho do diabo? Quem é filho do diabo? Quem não é filho de Deus. E quem é que é filho de Deus? É quem nasceu de novo. E quem é que nasceu de novo? Quem creu, que recebeu a palavra de Deus como palavra de Deus. Caim, ele era do maligno. Vamos ver onde é que está esse texto. 1 João, capítulo 3. Acho que é o verso 10. É? O verso 3:9 diz que quem comete pecado... Acho que você quer o 12. Quem Você quer o 9? lê o 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Eu traduziria pela versão do Novo Testamento e as do seu irmão justificadas. Com a visão do Novo Testamento, o justo aqui não é um justo pelo seu própria justiça, mas é um justo que foi justificado. E Abel foi justificado pela oferta. Então, o religioso, de um modo geral, ele faz as coisas que ele faz porque ele presume ser Deus. Daí ele ter essa ação, ele oferece o sacrifício que lhe der na telha. Ele sobe no monte para fazer oração, para convencer Deus. Ele carrega fardo nas costas, ele faz não sei quantos dias de jejum para mudar o caráter de Deus. Ele não confia no que a palavra de Deus está dizendo, que tantas quantas são as promessas de Deus, tantas quantas são elas, tem um sim e um amém. Ele precisa convencer Deus pelo seu jogo de cintura. Isso traz muito mérito na pessoa. O fato é que Caim matou Abel e diz assim: eu sou por acaso o guardador, tutor do meu irmão? Uma das coisas que eu vejo no Evangelho é que nós nos importamos com aqueles que não têm nenhuma importância, para que eles ganhem não uma dimensão religiosa, mas para que eles ganhem uma dimensão de filho de Deus.
Porque filho de Deus não é quem pertence a uma igreja, mas é aquele que nasceu de novo por meio de Jesus Cristo. E para nascer de novo por meio de Jesus Cristo é pela fé na palavra de Deus. E a fé não é nossa, é um dom de Deus. Nós não nascemos com fé, mas Jesus nos dá a fé, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Se Abel teve fé, esta fé lhe foi dada por Cristo Jesus. Isto faz com que nós tenhamos que testemunhar do Evangelho às outras pessoas, porque a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu não sei quem vai crer, quem não vai crer. Eu tenho que semear. E pastor, escuto. Abel creu pela palavra que provavelmente os pais passaram para eles. É porque não tinha Bíblia naquele tempo? Por que será que Caim provavelmente tenha ouvido os mesmos ensinamentos dos pais? Por que será que Caim Creu? Não creu. Por que não creu? Pois é. Porque se Deus, Jesus é que nos dá a fé. Porque alguns de nós cremos, ouvimos as mesmas coisas, alguns de nós cremos e outros não. Eis o grande mistério da fé. A minha Bíblia diz que a fé não é de todos. E diz também que a fé é um dom de Deus. Se a fé é um dom de Deus e a fé não é de todos, Deus dá a fé a quem Ele quer dar a fé. E Ele não é injusto, porque Ele não tinha direito, não tinha obrigação de salvar ninguém. Mas por sua graça, Ele salva aqueles que Ele quer salvar. A minha Bíblia usa uns termos que eu não sei explicar nunca, mas ele diz, por exemplo, que Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó. Se eu tivesse que amar um ou outro, eu amaria a Esaú e aborreceria Jacó. Porque Esaú era bem melhorzinho do que Jacó. Mas a Bíblia costuma dizer também umas coisas muito esquisitas, que ela diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E escolheu as que não são para confundir as que são. Se nós, pela graça de Deus, fomos escolhidos, é porque somos as coisas fracas e as que não são, e os piores que Ele escolheu. É a única razão que eu posso dizer dentro desse aspecto aí. Eu acredito que Caim era muito bom. Tanto é que ele queria fazer as coisas pelo seu próprio muque. Todas as pessoas que querem fazer por si mesmas é porque elas querem basear-se na sua própria justiça. E o Evangelho não veio para a gente justa na sua própria justiça. Veio para pecadores em que Ele pode justificar. Problema. Romanos 8:28, né, diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus por trás dessas questões,
E aí, se você pode ir mais para frente, que aí tem 5, tem a corrente dos 5 elos. Pode ler um pouquinho mais para frente, o 29 e o 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E é tudo no passado, né? Primeiro ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro, o chamado é segundo um propósito. Depois ele diz que aos que chamou também predestinou. E aos que predestinou também Aos que predestinou, chamou. Aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que chamou, também justificou. E a esses também glorificou. E a esse glorificou. Só tem uma coisa que ele não fez. É a santificação. Ele não santificou. Por que que ele não santificou? Porque todas estas coisas que nós acabamos de citar aí, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação, são obras monergísticas. É Deus fazendo sozinho. Mas a santificação é uma obra sinérgica, onde Deus faz e eu respondo o fazer de Deus. Porque é Deus quem opera em mim tanto o querer como o efetuar. Deus fala e eu creio. Deus fala e eu creio. Mas antes de fazer isso, Ele me deu vida, estando eu morto em meus delitos e pecados. Nenhum morto pode ter vida em si mesmo, como nenhum morto pode ter fé em si mesmo. É dada por Deus. Hoje eu conversava com alguém sobre esse assunto, porque ela estava lutando com a dificuldade Como é que eu sei que Deus me escolheu? Eu disse: você crê? Creio. Meus parabéns. Esse versículo que o senhor acabou de ler, estando morto em delitos e pecado, mata a questão, no caso da religião. Completamente. Ela está. Efésios 2. Ele nos deu vida. E se estava morto, não estava fazendo nada, nem poderia fazer. Não. O que ele fazia ele fazia 3 coisas ali. Veja Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tanto judeu como grego, tá tudo no mesmo pacote. Tanto vós como nós. Quando ele usa vós, ele está falando dos efésios. Quando ele usa nós, ele está falando dos judeus. Tanto um quanto o outro estávamos debaixo dessas coisas, que são os potestades do ar, o curso do mundo e a carne, como também os demais, mortos em delitos e pecados. Morto aonde? No nosso espírito. Tínhamos vida biológica, bios,
e tínhamos vida psicológica, psique, mas não tínhamos vida espiritual, zoe. E ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Qual foi o mérito? É dele. Um dos textos, para mim, bem enigmáticos, é o capítulo 37 de Ezequiel, quando Ezequiel está diante de um vale de ossos secos, sequíssimos, e ele recebe a pergunta do Senhor. Como é que diz aí? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos filhos do teu povo e diz-lhe. Qual texto aqui é? 37. 37. Você está onde? Estou no 33. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Olha, a primeira coisa que ele vai, pega o profeta e vai para um vale que está cheio de ossos. Normalmente, nesse caso, esses ossos foram comidos por abutres, animais, e estão aí separados, muitos ossos com osso. Aí estavam sequíssimos. O que significa isso? Sem vida alguma. Completamente mortos, sem qualquer vida. Aí ele faz uma outra observação. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Pera aqui. Por acaso pode viver esses ossos? Eu falaria não. É? Eu falaria não. Você falaria não. E quem falaria outra coisa? Hã? A incredulidade. Essa daí você bateu na... Hã? Você chegar diante de um vale de osso seco, perguntar: Beto, esses ossos aqui podem viver? Mas ele respondeu certo. Você sabe por que de onde nós erramos? Qual é todo o nosso erro? É que nós baseamos no nosso poder, no nosso entendimento. Nós queremos um Deus encaixotado. Mas ele disse assim: Tu sabes. Tu sabes. Jesus diz assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. De onde procede todo o erro de vocês? É de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quanto Deus pode? Deus pode tudo. Mas esse Deus pode tudo é simplesmente uma resposta para inglês ver. Nós não cremos que Deus possa fazer. Mas ele disse: Senhor Deus, o Senhor sabe. Então, se sou eu que sei, aí, vamos para frente. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso é lógico? Isso é razoável?
Eu digo para um morto: morto, escuta a palavra de Deus. Quando Jesus chegou para Lázaro, estava o defuntão lá de 4 dias, e o que ele disse? Sai. Lázaro, sai desse buraco, rapaz. O poder está na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a semente vivificadora. Por isso que ela deu fé a Abel. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Agora, eu não sei explicar por que uma pessoa escuta explicar. Eu sei dizer o que está escrito. Uma pessoa ouve a palavra de Deus e outra não ouve a palavra de Deus. Não há mérito naquele que ouve, só há demérito. Mas há um milagre naquele que ouve. Deus fez ouvir. Porque se houver um pouco que seja de mérito, você vai se orgulhar disso. Se a fé for sua, pela graça sois salvos mediante a fé. Se a fé for sua, você vai dizer: foi minha fé que fez isso e eu mereço. Mas ele diz: e esta fé não é sua, ela é dom de Deus. Ela não vem de obras para que ninguém se glorie. A religião de Caim era cheia de glória, era cheia de feitos pessoais. Esse é um caminho trágico. É Judas, acho que é Judas 12, que fala sobre as 3 desgraças que podem acontecer na vida de uma pessoa. O caminho de Caim, Balaão e Corá. Vou ler o versículo. É o 11, né? Hein? O 11. 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Esse aí está falando dos pregadores. A Ogli, na vez passada, falou dessa turma aí. O Ivo também falou. O Ivo também Eles falou. omitem Né? a verdade. Quer ver? Repara um pouquinho antes aí, Alexandre. Vamos lá. Quero, pois, lembrar-vos, embora que estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra, eu estou lendo a partir do 5, tá? Do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o corpo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá.
Você vê que repara que são três coisas aí interessantes. O caminho de Caim é o caminho do esforço próprio. A ganância de Balaão é levar vantagens com troca de favores. E a revolta de Corá é não aceitar a submissão das autoridades dadas por Deus. E nós não queremos ficar debaixo desta autoridade de Arão. Nós vamos criar o nosso meio aqui, porque se revolta contra outro e vai fazer a sua casinha lá e juntar um outro bando de idiotas para fazer divisões e divisões. Isso tudo aí é a revolta de Corá. É mesmo? É. Bem, eu tenho que ficar com É código. É código. No regime presbiteriano, um dos artigos da Constituição das igrejas presbiterianas independentes do Brasil é que a autoridade do pastor reside na palavra. Lógico. Então, quer dizer, a autoridade não está em Arão em si. Não. Está na palavra que ele traz de Deus. Lógico. Ele fora da palavra, ele é como qualquer outro. Qualquer outro. A autoridade é de Deus. E quando Deus deu, por exemplo, a autoridade a Moisés, teve um momento que Arão e Miriam contestaram a autoridade de... Lepra, né? Ela pegou lepra e ele ficou desconjurado lá, jururu, e teve que se submeter a uma disciplina de Deus. Porque Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quiser, para a glória dEle. E você não tem nada a ver com isso. Macintosh, ele coloca o seguinte: qual a instituição que tem autoridade de falar assim, você hoje é um pastor, você hoje é isso? Qual instituição humana pode fazer isso? Ninguém. Nesse trecho que nós lemos aí, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, eu tenho percebido assim, como a pessoa pode crer no poder de Deus se ela não conhece Deus? Porque a palavra conhecimento e Deus se mostrando para ser conhecido, ela é desafiada do começo ao fim na Bíblia. Exatamente. Colossenses fala de conhecimento, da plenitude do conhecimento. Por outro lado, os judeus conheciam demais a palavra, mas desconheciam o poder de Deus. É uma cabeça grande com um corpo de girino. Então, você alinhar as duas coisas, o conhecimento com o poder de Deus, é a submissão, é a fé que vem de Deus, enfim. Por que Caim, então, foi fazer uma oferta por conta própria? Ele conhecia o que Abel conhecia. Conhecia. Mas era um conhecimento de que maneira? Ele escolheu o caminho dele. O caminho dele é o caminho da justiça própria. Do Balaão. É o caminho da justiça própria. Porque o que o maligno, ele era filho do maligno. E o que o maligno faz é dar direitos a você e a mim, para termos justiça própria. A nossa justiça própria nos envaidece, nos deixa orgulhosos. Eu faço o que eu quero. Não, eu não faço o que eu quero. Eu digo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu preciso estar debaixo da vontade de Deus. Eu me lembro muito bem de uma história que eu li de uma mulher que havia casado e o marido não era lá o que ela esperava. E tiveram uma série de entreveros pelo caminho, a ponto dela dizer, eu não aguento mais viver com esse homem. E procura o seu pastor e conta para ele que ela não aguentava mais viver com aquele marido e que ela queria se separar. E que ela não o amava mais. E ele disse, olha, quanto ao querer se separar, tudo bem, a gente até admite. Agora, quanto ao amar, se não dá para amar como marido, ame pelo menos como próximo.
Porque a Bíblia diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Ela pensou um tiquinho e disse assim, aquilo é tão ruim que nem como o próximo dá para amar. Aí o pastor encostou a faca um pouquinho mais perto do gogó dela e disse assim, bem, se não dá para amar como marido e nem como o próximo, a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. E agora? Dá para sair? Não tem opção, minha filha. Se você é filha de quem é que você diz que é filha, se você é filha de Deus, Deus é amor. E Ele amou. Agora está na hora de você olhar o que é isso. Para responder um pouquinho mais a sua questão ali, Deus escolhe, mas o homem recebe. Ainda há uma decisão pessoal que eu não sei explicar como funciona, mas tem que receber. Se não receber, não é seu. Agora, como é que ele recebe? No caso de a pergunta ainda, eu estava olhando aqui acordando na Hebreus 11, né? Que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Só que eu acho que essa justiça própria vem muito da camarada que tem a fé própria. Né? E aqui diz, ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, de convicção de fatos que não se vê. Então, só mesmo com a fé de Deus, que disse aqui, tem até aquela história dos religiosos que foram a um monte rezar para vir chuva e ninguém levou para a chuva. A fé só vem de Jesus. Se não for a fé dele, ninguém vai crer. Não vai crer. Como a gente pode colocar muitos serão chamados, poucos os escolhidos? Pois é. Dentro da pergunta dela. Exatamente. Eu botei 2 bilhões de espermatozoides na barriga da minha mulher, só gerou um filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Você imaginou se viesse esses 2 bilhões de filhos? Batata com Léo, inclusive, né? A resposta, então, ali do Vale de Ossos Secos, talvez fosse também colocado, Senhor, se tu quiseres. Mas é o tu sabes mesmo, e esse tu sabes é uma expressão, só o teu poder pode fazer. Mas se ele quiser, porque Deus tem o poder, mas se ele não quer, você pode dar uma pipoca diante dele, que ele não nem é sobrancelha. E eu não sei explicar também, que a Bíblia diz que ele não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A Bíblia, ela não é um livro para minha explicação, é um livro para minha fé. Nenhum sequer. Hein? Não quer que nem se perca nenhum sequer. Mas eu não sei explicar isso, e a fé não é de todos. Hein? Tem aqueles que rejeitam. Não, a Bíblia também diz que a vontade de Deus é irresistível. Mas, Glenn, você acha que é possível alguém diante da glória de Deus nos provar? Diante da glória, não, diante de Deus? Você viu Caim se resistindo à palavra de Deus, ele dizendo para ele no versículo 7, se você fizer conforme o seu irmão fez, você não seria aceito? E aí está o coisa, ele foi e matou o irmão? Era o próprio Deus. É o próprio Deus falando com ele. Eu vou dizer uma coisa para você, e não se assuste. O homem é pior do que o diabo. Sim. A minha Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz, não resistais ao homem perverso. E o homem perverso é qualquer um que não nasceu de novo.
A Bíblia diz: não resistais ao homem perverso. Eu resisto o diabo e ele foge. Em nome de Jesus, Satanás, pode cair fora. Tinha um pastor lá no Rio de Janeiro que dizia assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diácono e ele te mandará fora da igreja. Não resistais ao homem perverso. Vós sois piores do que os malignos. Falando do povo de Israel. O pastor Abuchaim costumava dizer que Satanás vai se arrepender de levar o homem para o inferno. Porque o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas Satanás cooptou o homem e vai levar o homem para lá. E o pastor Abuchaim disse: ele não sabe o que ele vai levar para lá. Sabe, se o inferno foi feito para Satanás, o inferno de Satanás vai ser os homens. Lá dentro do inferno. E o PT não era o PT não na época ainda, né? E o diabo vai dizer assim: PT. Ponto final aqui dentro. Com essa turma toda. Agora estão querendo descobrir quem foi que deu a notícia, né? Da Bolsa. Puseram a culpa na oposição, e agora o negócio parece que vem de lá de dentro mesmo, das vísceras intestinas. Nada fede mais em mim do que a própria comida que eu como. Eu faço o melhor de mim. Então disse Caim ao Senhor: eu não aguento esse castigo, já não posso suportá-lo. Qual é o castigo? É que você vai ter que lavrar a terra e você vai ser fugitivo e errante na terra. O religioso é um fugitivo e um errante, e tem que viver do suor do seu rosto pesadamente. Enquanto que o homem, filho de Deus, tem o suprimento de Deus com o seu trabalho, mas não é um trabalho cansativo, é um trabalho prazeroso. Ele sente prazer em fazer as coisas que faz. Ele não tem aquele TDTF. O que é TDTF? Todo trabalhador desse sistema do mundo tem um Thanks God today is Friday. Obrigado Deus, hoje é sexta. Porque o trabalho de segunda a sexta é um peso. É um cansaço. Sábado e domingo nós vamos descansar, vamos farrear. O Deus da Bíblia trabalha, e Jesus disse: meu Pai trabalha e eu trabalho até agora também com Ele. O trabalho não é problema. O problema é a preocupação, é a ansiedade em querer ser rico, é a questão de querer ser maior, de ser melhor. Isso tudo é obra de Caim, que traz cansaço. E você se torna um fugitivo e um errante na terra. Você vive sem descanso no seu interior. Foge de si mesmo. Foge de si mesmo. Não se rende para Deus. Não se rende para Deus. Os religiosos fogem de si mesmo. Foge de si mesmo. Às vezes se envolve com muita coisa dentro da igreja.
trabalha dentro da igreja. Nós não devemos trabalhar na igreja? Não, nós devemos adorar na igreja. E o Senhor vai nos usar. O trabalho vai ser um prazer, não uma obrigação. Para honra e glória dele. Mas muita gente quer a glória para si. E isto desgasta. Faz a pessoa ficar extenuada. Porque ela não recebe os aplausos, ou quando recebe se orgulha, se vai e desce. E isso extenua a gente, deixa cansado, fica uma coisa maldita. O John Milton está sempre de olho na nossa vaidade. O John Milton que ele está se referindo é que nesse final de semana nós assistimos juntos o filme O Advogado do Diabo, lá no grupo de homens. E aquele filme é fantástico, porque ele deixa muito claro como é que o diabo funciona. E o nome do diabo lá é John Milton, que é o nome de um poeta inglês que escreveu o The Paradise Lost, o Paraíso Perdido, um grande poema, e que ele trama toda essa questão para fazer você e eu ficarmos envaidecidos, ensandecido por ser melhor, maior, mais rico, mais poderoso, e aquela coisa, aquela ganância, e o bichinho sofria. O Kevin, coitadinho, vivia feito louco de um lado para o outro. Era a tentação da carne, é mulher, é a tentação do poder, da grandeza, do dinheiro, da fama, e ele está sempre... Mas no filme tem um momento que eu acho enigmático, quando o diabo sempre bota a coisa, cutuca ele e dizia assim: vai cuidar da sua mulher, né? vai cuidar da sua esposa, e aí botava a tentadora do outro lado para ele ficar. Quando ele ia ter relações, ia transar com a mulher dele, vinha na cara dele a outra, e ficava aquela luta e aquela coisa, e ele dizia assim: mas eu dou a tentação, mas quem decide é você, o livre-arbítrio é sua. Mentira, que ninguém tem livre-arbítrio, nós já nascemos escravos. Mas há um momento lá que o Kevin vai ter uma relação com a meia-irmã dele, porque todo mundo é filho do diabo, esse meio-irmão, né? Aí ele vai fazer uma transa para advir o anticristo dali, e quando ele está naquele clímax, de repente ele diz: mas a questão é o livre-arbítrio? Pega a pistola e pá! O diabo diz: não pode, não pode, sabe por quê? Porque você morrendo, ele não tem mais alimento para comer, porque ele come você e eu. Ele come pó de pé, pó com poeira, pó levantado. Ele come a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso medo, a nossa culpa. Ele vive dessas coisas, tirando da gente. Mas quem morreu em Cristo, como é que vai, onde é que ele vai achar alimento? Vai comer quem? Se ele nem mãe tem. Pastor, estou com uma dúvida aqui. A dúvida é dele. Só para esclarecer. Bora. O Caim, ele não tinha livre-arbítrio. Não. E por que Deus foi falar para ele: não procede, se ele fizeres bem, não é certo que serás aceito? Por que Deus falou isso para ele? Porque a decisão ainda pertence à pessoa. Deus sabendo que ele não tinha. Mesmo, veja bem, você não vai explicar isto. O que mostra é que a graça de Deus, ela é persistente.
mas ela é irresistível. Por que Jesus fica sempre à porta batendo? Sabendo que eles não iam recebê-lo. É o inexplicável da graça. Se você pudesse explicar isso, você ia ficar muito acomodado. É a mesma coisa que eu sinto na tentação. Eu dou graças a Deus. Eu estava dizendo para ele que essa semana eu tenho sido muito tentado na parte sexual. E eu dou graças a Deus pelas tentações. Porque as tentações me deixam dependentes de Deus. Tirem as tentações de mim e eu vou ficar um paspalho autossuficiente e não confiante na soberania e na graça de Deus. Gosto de Santo Anselmo quando ele diz: ó Pai, não me tires as tentações, porque assim eu viverei tentado a ficar sem ti. Do mesmo modo, essa graça é persistente mesmo diante da resistência. Você imagina que Jesus sabia desde o princípio que Judas ia traí-lo. Mas ele não tirou Judas de nem da tesouraria. Deixou Judas lá. E não tirou Judas de nenhuma comissão de evangelização. E não tirou Judas do momento de lavar os pés. Jesus lavou os pés de Judas. Mesmo sabendo que só um ia traí-lo, que era o filho da perdição. Agora, se você conseguir entender a Bíblia, eu vou ficar longe de você, porque você será Deus. O Dr. Mendes estava conversando com uma moça que veio falar com ele, e ela era perfeita. A justiça própria dela era tão alta e ela era tão perfeita, que o Dr. Simendes de repente disse para ela assim: minha filha, deixa eu tocar em você. Ela disse, por quê? Ele disse, eu nunca toquei em Deus. Deixa eu tocar em você. Judas, como Caim, ouviu tudo também da parte de Cristo e tomou a decisão dele. Vai, tem que fazer, faz-o depressa. Ele ouviu tudo que os outros ouviram. Tudo. Ele tomou a decisão dele. Caim, da mesma maneira, ouviu o que Abel ouviu e tomou a decisão dele. É esse o procedimento. Tudo. Não, mas eu nem culpo Caim. Hein? Eu nem culpo. Isso aí já estava escrito que ia ser assim. Mas não trabalha com essa ideia, já estava escrito, mas trabalha com a ideia de eu fui enviado para pregar. Amém. Porque quando você diz assim, já está predestinado para a perdição, você está colocando numa posição supralapsariana, ou seja, você está se colocando numa posição de que não devo evangelizar porque então Deus vai salvar aqueles que Ele quer. E não é assim. Eu não sei quem é que Deus vai salvar. Eu tenho que pregar. Eu sei que Deus vai salvar. E eu tenho que pregar. O semeador saiu a semear. Se alguém crê, eu faço festa como no céu. Se alguém não crê, não é minha atitude fazer o crer. Certa ocasião eu estava pregando lá em Cascavel, numa sala de um juiz
Eram 6 pessoas, comigo 7. 3 graus abaixo de zero lá fora. Todas as janelas fechadas e 4 pessoas dentro da sala fumando. E eu com a Bíblia aberta com eles. Quanto mais a palavra mexia com eles, mais eles fumavam. E quanto mais eles fumavam, mais eu fumava junto. E quando foi 2 horas da madrugada, e eles inquietos, porque queriam respostas, e quando eles perguntavam uma coisa, eu dava um versículo, e eles iam, e quando foi 2 horas da madrugada, já estavam mais cansados do que eu, porque eles se debatiam mais do que eu debatia. Na saída, na porta, uma das moças, da senhora, chegou para mim e disse assim: eu não quero crer. Eu digo, nem pode. Mas se Deus quiser, você crerá. Esse assunto não é meu e nem seu. Ela fez assim e foi-se embora. E eu vim embora. Umas 3 semanas depois, meu telefone tocou às 6:30 da manhã. Alô? É fulana, pastor. Ah, eu estou crucificada com Cristo. Tá bom. Isso não é assunto seu nem meu. O semeador saiu, botou a semente e ela vai funcionar. Eu volto a dizer aqui, queridos, os Caíns são errantes, fugitivos, eles são absolutos, donos da verdade, eles fazem o que eles querem. Esse é o sistema da religião. Agora, muitos deles vão ser salvos, porque Saulo de Tarso era um religioso e foi salvo. Deus vai pescar na loja da religião. E ele anuncia na loja da religião que tem um Salvador. Agora, quem vai ser salvo, eu não sei. O texto bíblico diz que muitíssimos sacerdotes começaram a deixar o templo e foram seguir Jesus. Muitíssimos. Eu acho que de tudo que foi falado aqui, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira delas, eu queria só para a gente meditar aqui, Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então a palavra de Deus começa dizendo aqui, nesse texto, de que existe algo para acontecer. E este algo é que o evangelho do reino será pregado a todo mundo. Mas não fala que é para salvação, fala que é para testemunho. E então virá o fim. Nós, muitas vezes, ficamos gastando toda a energia nossa procurando saber como é o fim. Mas às vezes não evangelizamos o mundo. Há uma inversão muitas vezes. Nós queremos saber como vai ser o fim, que jeito vai ser, que horas vai ser, como que é, como não é. E a gente fica gastando essa energia nisso.
Mas aquilo que nos cabe, que é pregar o Evangelho, muitas vezes nós nos omitimos desse processo. E a pergunta é, por quê? Por que nós não temos essas respostas? E por que nós queremos tanto essas respostas? Por que nós queremos saber como funciona? Porque dentro de nós entrou uma semente que disse para nós que se a gente conhecer o bem e o mal, a gente vai ser Deus. Se a gente conhecer o certo e o errado, a gente vai ser Deus. O que está por trás disso, de querer conhecer o mecanismo, a mente de Deus, o funcionamento das coisas, nada mais é do que a nossa teomania. A nossa mania de querer ser Deus, para que, em dominando o processo, consiga, então, manipulá-lo, alterá-lo, comercializá-lo. E isso tudo é com esse desejo oculto, com esse desejo de querer ser Deus. Então nós tentamos. E Deus é muito gracioso em nos colocar no nosso lugar e dar poucas explicações acerca disso. Ele simplesmente faz, como diz o Chicó, não sei, só sei que é assim. Deus trabalha por sua graça. Uma das coisas que o Black falou, que também eu gostaria de ressaltar aqui, será que alguém diante da glória de Deus consegue dizer não a Deus? O grande problema é este, porque Deus não se apresenta em glória. Quando a gente vai atentar nas Escrituras, as teofanias, as manifestações gloriosas de Deus, o homem fica sem recurso, o homem fica sem personalidade, sem vontade, o homem fica apavorado. Todas as vezes que você encontra Deus se manifestando, o homem cai com o rosto em terra, apavorado. Porque Deus, quando Moisés pediu, Senhor, mostra-me a tua face, Deus falou, ó querido, não vai acontecer isso, porque nenhum homem pode ver a minha face e permanecer vivendo. Eu vou mostrar as minhas costas ali, vou colocar você na fenda, vou colocar a mão, vou passar a minha glória, e quando eu estiver passando, você vai me dar uma olhadinha pelas costas. Por quê? Porque quando Deus se apresenta em glória, não sobra nada da gente. O grande problema é que a religião apresenta um Deus glorioso. O Evangelho revela um Deus crucificado. Deus não pode aparecer com a sua glória, senão eu e você fazemos o que Ele quer. Se Deus rasgasse o céu e dissesse aqui assim agora, divide tudo, todo mundo, ninguém ficava segurando nada, pelo medo, pelo pavor. Só que Deus não cria apavorados. O que cria apavorados é o demônio. Deus é amor, e o amor lança fora todo medo. Deus é aquele que vem nos convencer de um caráter e nos chama, como começou aqui o estudo, a viver por fé. E fé, como disse o irmão Geraldo no texto de Hebreus 11, é uma convicção absurda em algo que você espera, em uma coisa que você não vê, que você não sabe, nem como funciona, nem como não funciona, nem como é, nem como não é, nem que horas vai ser, nem que horas não vai ser. Você simplesmente foi alcançado por uma graça e adora a Deus. E confia num caráter, que Deus me ama e Ele sabe o que é melhor para mim. Eu não preciso ficar preocupado como que Ele salva. Eu só dobro o meu joelho porque a sua graça me alcançou e Ele me salvou.
Eu faço as coisas não porque eu entendo, senão a razão de eu fazer seria outra a não ser Deus. Seria o meu entendimento de como as coisas funcionam. Eu só tenho uma razão para obedecer a Deus. Ele me alcançou pela sua graça e Ele se revelou salvadoramente à minha vida. E Ele sabe os planos que tem acerca de mim, planos de bem, não de mal. E ainda que eu não entenda, é diante dele que eu me curvo, é diante dele que eu me prostro. Não sei porquê, só sei que é assim. Então esse é o chamado da religião, do Evangelho. É o chamado de confiar num Deus que não dá muitas explicações. Com relação à vontade, eu fico vendo Deus agir tanto com soberania, ao mesmo tempo que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Quando eu olho Davi dizendo assim, todos os meus dias estavam escritos quando nenhum deles ainda existia, saber disso é maravilhoso demais para mim. Pelo menos eu não consigo crer que Deus determinou um dia para ele se relacionar com Betseba, adulterar com Betseba, nem matar Urias. Isso foi uma escolha dele. Mas Deus tinha um propósito sobre a vida desse homem, e Deus que começa a sua obra, Ele termina. A graça não deixa ninguém no meio da estrada. Agora, o problema do pecado é meu. Se eu adultero, é a minha mulher que vai sofrer, eu que vou sofrer, eu perco meu ministério, não é um problema com Deus. Agora, o propósito de Deus vai continuar soberano na minha vida e na vida de quem Ele chamar. Agora, o problema do pecado é que ele mata. Deus disse assim, olha, eu queria que os juízes governassem o meu povo. O povo falou assim, não queremos juízes não. Nós queremos rei. Ora, a vontade de Deus não era juiz, não ficou clara? Tá bom, eles estão me rejeitando, dá rei para esse povo. Deram rei para o povo, Saul foi rei. A gente sabe no que deu, mas Deus tinha um propósito. E da raiz de Davi, Deus levantou aquele que regeria a terra, os céus e a terra. E o seu reinado não teria mais fim. E nem Davi, com toda a sua fraqueza, a sua maldade, o seu pecado, a sua incredulidade, foi capaz de impedir o propósito de Deus na vida dele. Mas sofreu as consequências do seu pecado. Deus nos chama a dizer sim à sua palavra, não porque nós sabemos como ela funciona, mas porque a sua graça nos alcançou. Um Deus que nos ama e que é bom, o seu caráter é bom, verdadeiro. E é a única razão para eu me curvar diante dele. Senhor, muito obrigado, porque a tua graça me alcançou. Eu não sei como isso funciona. Eu estava morto e o Senhor me deu vida. Louvado seja o teu nome. Amém. Caim retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Nod significa peregrinação. A conquista do homem é se tornar um peregrino na terra do Oriente, procurando orientação. Ele vive desorientado e atrás de orientação numa peregrinação contínua. Isso aqui é a vida de Caim. Ele é um eterno insatisfeito. Se você ainda não entrou no descanso, lembre-se que a única porta para entrar no descanso é Jesus Cristo. Amém. Ele disse, venham a mim, vocês cansados e sobrecarregados. Eu vou dar descanso para vocês. E o Senhor abra o nosso coração para receber a suficiência dele. Amém. Glória ao Cordeiro.
Só para lembrar aqui uma coisa. No grande culto do capítulo 5 de Apocalipse, quando João chegou no céu, ele disse, olha o leão da tribo de Judá. Quando ele olhou para o leão, ele viu um cordeiro. O céu sempre nos mostra um leão, mas nós só vemos o cordeiro. Do céu ele é visto como o leão, mas da terra ele é visto como o cordeiro, para a ideia da humilhação, você falou da glória. A pergunta é só, se entra um leão aqui, o que acontece? Fica alguém aqui? Não, vai todo mundo correndo. Se entra um cordeiro? Ainda mais ferido. E se entrar um cordeiro ferido? Quer fazer um churrasco. Quer fazer um churrasco. Essa é a ideia de que a compaixão, a glória dele é a sua humilhação. E a nossa glória com ele é sermos desqualificados. Amém.